Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 24 e o versículo 10. Provérbios capítulo 24 e o versículo 10. Amém, irmãos? Bem, a palavra do Senhor diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar assento. Eu desde já quero agradecer a oportunidade ao pastor Marcos por estar trazendo a palavra do Senhor aqui nesta noite. Agradeço a Deus. Deus colocou essa palavra em meu coração para estar ministrando aqui agora para os irmãos. E o Senhor fala muito comigo nessa palavra. Provérbios do Senhor, irmãos, nada mais é que pequenas frases de aconselhamento que educa, edifica, que exorta, mas tudo na presença de Deus, tudo na palavra do Senhor. E aqui o autor fala: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E eu sempre gosto de ler esse Provérbios, irmãos, porque ele sempre fala comigo. Porque no dia da angústia, quem sabe o dia da angústia aqui? Quem sabe o dia que vai ser o dia da angústia? Ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe quando vai vir o dia da angústia. Então ele nos exorta a que, se te mostrares frouxo, ou seja, se te mostrares fraco, se te mostrares covarde, se te mostrares despreparado para o dia da angústia, para o dia da luta, para o dia da prova, a tua força será pequena. Você vai perder, você vai ser reprovado, você não vai conseguir vencer, porque você já está fraco. Ou seja, a luta vai vir, vai se levantar contra você, mas você está despreparado, você está fraco, você está covarde, você não vai conseguir vencer, você vai ser derrotado. Então ele nos exorta aqui, irmãos, a estar preparado, a estar forte, a ser valente, a ter coragem. Ou seja, quando você começa a ler, você vê uma maneira negativa, né? Se te mostrares frouxo, fraco, despreparado, você vai perder, você vai cair, você vai ser derrotado. Então ele nos força a olhar isso de uma maneira positiva. Então eu preciso do quê? Eu preciso estar forte, eu preciso estar preparado, eu preciso me preparar, eu preciso ser valente. Porque quando vier o dia da angústia, o dia mau, quando vier a luta, quando vier a tempestade, quando vier a afronta, quando vier a tentação, eu vou conseguir vencer, eu vou estar preparado, eu vou estar forte. Aleluias. Mas tudo isso, irmãos, tudo isso que eu estou falando serve para todos, serve para todas as pessoas. Mas tem algo especial, irmãos, para quem serve a Deus. Quando você pega essa palavra, aí Deus colocou no meu coração a passagem em que os discípulos, os apóstolos estavam com Jesus dentro de um barco, atravessando o mar da Galileia. Irmãos, olha só, os discípulos, a maioria eram pescadores. Eles eram nascidos e criados à beira, à margem do mar da Galileia. Eles eram profissionais. Eles mexiam com o barco, mexiam com a água, mexiam com o mar. Eles pescavam, como diz aqui o irmão. Ou seja, tudo aquilo era familiar a eles. Eles entraram naquele barco. O Senhor Jesus, sabendo de tudo isso, pegou um travesseiro, deitou e dormiu. E aqueles discípulos estavam remando
para atravessar a outra margem. Aí diz a palavra que do nada sobreveio uma grande tempestade, ondas enormes que cobriam um barco. Aí imagina só, irmãos, aqueles homens experientes, profissionais, estavam com dificuldades de passar por aquilo ali, mas só que eles não desistiram, eles não pararam, eles não olharam se formando o tempo e falaram assim: não, vou voltar com o barco, porque nós vamos passar no meio de uma tempestade, não vai dar certo. Não, eles continuaram, eles não pararam, eles não voltaram. Mas só que aí então eles entraram no meio da tempestade. A tempestade sobreveio sobre eles, vieram sobre eles, de uma tal maneira que eles ficaram com medo. Olha só, irmãos, as pessoas que eram profissionais, que nasceram e viveram ali, cresceram ali, ficaram com medo daquela tempestade. Só que a diferença é essa, irmãos. Ou seja, eles não se afrouxaram, eles não se acovardaram, eles permaneceram firmes, permaneceram ali, naquele objetivo que eles tinham traçado. Mas não dependeu mais dele, irmãos, porque era a natureza, era a tempestade, não era mais eles. Então o que eles fizeram? Foram chamar o mestre. Olha só, irmãos, foram chamar o Senhor Jesus, que estava ali no barco dormindo. Olha a diferença, irmãos, de quem está com Cristo, de quem não está com Cristo. Você pode até ser forte, você pode até ter coragem, você pode até ser valente, mas se você não estar com Cristo, não adianta, porque a tempestade vai vir e vai te derrubar. Isso é fato. Vai vir a provação, vai vir a luta, e você vai cair. Não adianta, por quê? Porque Cristo não está no barco. Aqueles homens então pensaram, lembraram: vamos acordar o mestre. Então eles foram lá e acordaram o mestre. Jesus acordou e olhou para eles: por que tens medo? Olha a primeira palavra que Jesus fala: por que tens medo? Aí os discípulos olharam e falaram para ele: mestre, nos ajuda, nós estamos perecendo. Olha só, irmãos, ainda que você tenha coragem, ainda que você seja valente, ainda que você enfrente, mas quando nada dá certo, nós devemos ser humildes e nos render a Cristo e falar: mestre, me ajuda, porque eu pereço. Mestre, me ajuda, porque eu vou afundar. Eu não quero afundar, eu não quero perecer. E Jesus, olhando para ele, falou: por que tens medo? Olha só, nós participamos, igreja, de uma campanha no início do ano, 12 cultos, 12 elos, falando sobre Isaías 43, do 1 ao 13. Agindo Deus, quem impedirá? Olha só, irmãos, Deus me abençoou, e todos os cultos que eu tive a oportunidade de estar aqui, eu participei, eu estive aqui, e sempre lia o mesmo capítulo, irmãos. Isaías 43. E o que me chama a atenção, irmãos, é o primeiro e o segundo capítulo. Primeiro e segundo versículo. Deus falando com o teu servo, Deus entregando a mensagem, a promessa. Isso é uma promessa, irmãos. Deus entregando para Isaías: Isaías, fala para o meu povo. E a palavra diz assim, ó: assim diz o Senhor. Isaías falando, irmãos: assim diz o Senhor, não temas. Olha só, irmãos, nós lemos isso daqui, irmãos. 12 cultos, 12 elos da campanha. A campanha acabou, mas isso aqui permanece, dia após dia. Nós nos alimentamos dessa palavra. É para isso, irmãos, quando chegar a tempestade, nós olharmos para Cristo e falar para Cristo: Cristo, eu estou perecendo, me ajuda. E o mestre chegar e olhar para você e falar: não temas. Oh, aleluias. O Senhor fala aqui, ó: não temas, porque eu te remi, eu te recuperei, eu te libertei, eu te limpei, eu te perdoei. Oh, aleluias. Chamei-te pelo teu nome. Olha só, irmãos, o Senhor te chama pelo nome, e Ele fala: tu és meu.
Imagina o Senhor chegar e falar: Murilo, tu és meu. Maressa, tu és meu. Denis, tu és meu. Luciano, tu és meu. Olha só, irmãos, o Senhor chegar e falar para você: não temas, não tenha medo, eu estou aqui. Aleluias, tu és meu. Aí ele continua, ele fala aqui, irmãos: quando tu passares pelas águas. Olha só, irmãos, esse tempo verbal é o futuro. É que Deus falando, irmãos, quando tu passares. Não é se você talvez passar, se acaso você passar, se por acaso. Não, irmãos, ele fala, você vai passar. É um tempo verbal de futuro, você vai passar. Quando tu passares pelas águas, quando tu passares pelos rios, quando tu passares pelo fogo. Aí ele fala: eu estarei contigo. Olha só, irmãos, a diferença entre quem está com Cristo e quem não está com Cristo é essa, irmãos. Que é fato que nós vamos passar pela dificuldade, nós vamos passar pelo dia da angústia, nós vamos passar pelos rios, nós vamos passar pelas águas, nós vamos passar pelo fogo, pela luta, pela provação. Eu não sei qual você está passando, mas eu estarei contigo. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas, irmãos. Aleluias. O Senhor é fiel, o Senhor sempre esteve aqui do seu lado. Aí é você agora, é você com Deus. Você quer passar pela luta, pela prova, você quer passar pela tempestade, você está no barco, você quer ter Jesus ou não? O que nós devemos fazer? E agora, irmãos, se te mostrares frouxo, fraco, covarde, despreparado no dia da luta, no dia da prova, a tua força vai ser pequena. Vamos nos preparar, vamos nos fortalecer debaixo de oração, debaixo da palavra, debaixo da presença, debaixo de louvor. Quando você louva a Deus, irmãos, onde você estiver, você está ali adorando ao Senhor, o Senhor está te contemplando. Olha só, irmãos, um simples pedido que o discípulo fez ao mestre: mestre, me ajude, estou perecendo. Ele se levantou, irmãos. O Senhor Jesus estava deitado, ele se levantou, ele acordou, ele olhou para o seu discípulo e falou: não tenhas medo. Diz a palavra que ele foi lá, olhou para a tempestade, olhou para o vento, olhou para o mar e mandou se aquietar. O mar se aquietou, o vento parou, e a palavra fala que houve uma grande bonança. Houve a prosperidade de Deus naquele momento para aquelas pessoas. E assim é nas nossas vidas hoje, irmãos, porque Cristo está aqui. Aleluias. O mesmo Cristo que estava lá, o mesmo Mestre que estava lá, Ele está aqui, nos contemplando neste momento, sondando o nosso coração, sondando a nossa mente, os nossos pensamentos. E Ele é fiel e justo, irmãos, para perdoar os nossos pecados, nos limpar, nos lavar, nos tornar mais alvos do que a neve, nos dar um novo coração, uma nova alma, um novo pensamento. E assim então, irmãos, nós vamos nos fortalecer no Senhor, nos fortalecer na Tua Palavra. Irmãos, aquele discípulo só fez fez um pedido. Só foi um pedido que ele fez: mestre, me ajuda. Olha só, irmãos, não precisa ser aquela oração, não precisa ser aquele 1, 2 horas orando. Irmãos, é de todo o coração, é da sua alma: mestre, me ajuda que estou perecendo. E deixar o Senhor agir, e deixar o Senhor trabalhar, e deixar o Senhor fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Aleluias. Ser dependente de Cristo, ser dependente do Mestre, ser dependente da palavra do Senhor, aplicar a sua palavra no dia a dia. Irmãos, eu não sei o dia da angústia que você está passando, que você já passou, que você poderá passar, mas uma coisa é certa: se Cristo estiver no barco, irmãos, você já está na vantagem.
Se Cristo estiver com você do seu lado, você já estará na vantagem. E quando chegar esse dia, irmãos, você vai clamar: Senhor, me ajuda. Senhor, cuida de mim. Senhor, me abençoa. Senhor, me fortalece. Senhor, ajuda-me a passar essa tempestade, essa luta. E você vai ver o que Cristo pode fazer por você na sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, a mensagem que eu quero passar é essa: quando tu passares, você vai passar, mas eu estarei contigo. Creia nessa palavra, irmãos. Creia na promessa do Senhor. Isso aqui que está escrito em Isaías, isso aqui que nós passamos durante o começo do ano, toda a sua palavra, tudo aquilo que nós lemos, isso é uma promessa de Deus para aqueles que creem no Senhor. Aleluias. É tudo mediante a fé, irmãos. Fé. A fé, irmãos, em Deus. A fé que o Senhor Jesus pode fazer muito mais. A fé que você está passando algo que é muito difícil, mas que lá na frente o Senhor vai te dar a solução. É a fé, irmãos, que move montanhas. É tudo mediante a fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, irmãos: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós vemos, irmãos, se nós for olharmos a Bíblia, lermos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver homens que lutaram, e Deus honrando, Deus abençoando, Deus dando vitória, ainda que seja o mais difícil de tudo. Mas a pessoa com a fé em Cristo, com a fé em Deus, ela conseguiu vencer. Poderia falar de várias pessoas na Bíblia. Poderia falar de Daniel, poderia falar de Jeremias, poderia falar da fornalha, poderia falar da cova dos leões, poderia falar de vários episódios que aconteceram, que mediante a fé em Cristo, pessoas de coragem, pessoas preparadas, pessoas que lutaram até o fim, e Deus honrou, Deus prosperou, Deus abençoou. Ainda que seja o mais impossível, ainda que o gigante seja muito grande, e aquele menininho seja ali, mas para Deus, irmãos, não há nada impossível. Tudo mediante a fé, irmãos. Você crê nisso? Você crê que pela fé Deus pode mudar a tempestade, que pela fé Deus pode calar a boca do leão, que pela fé você vai passar na fornalha e o fogo não vai te queimar, que pela fé, aleluias, você vai ver a Canaã do Senhor, aleluias, em meio ao deserto. É tudo mediante a fé, irmãos, aleluias, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Amém, irmãos? Amém. Até aqui Deus falou ao meu coração para transmitir à igreja, e essa é a palavra que eu deixo para os irmãos: um olhar positivo. Se tu mostrares forte, preparado, se tu mostrares valente, no dia da angústia, a tua força será grande. Você vai conseguir lutar e vencer, irmãos, pela fé em Cristo. Amém? Amém. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe a cada irmão. Amém? Amém.